Shabbat Shalom, amados irmãos, a paz seja convosco. Estamos aqui para gravar uma nova paraxá. Agora estamos em Gênesis 26, nessa porção das Escrituras Sagradas, e vamos estudar sobre essa porção que vai de Gênesis 25, 19 até Gênesis 28, 9, que fala sobre a história de dois irmãos, e também conta a história de Isaac. É a única paraxá que conta realmente a história de Isaac. No meio dela, essa paraxá se chama História justamente porque são dois povos, Jacó e Esaú. Jacó dará origem aos israelitas, 12 tribos, e Esaú dará origem a Edom, que é um povo que será muito cruel com os israelitas no deserto, e veremos nas porções posteriores. Então, sem mais delongas, vamos começar essa porção. Aqui segue sugestões para vocês lerem em casa, relativas a essa porção, que fala sobre Esaú e Jacó. Malaquias 1 e 2, e aqui Romanos 9 e Hebreus 11 e 12. Vocês vão ler depois em casa essas porções que dizem referentes a essa porção, porque esse tipo de estudo que estão fazendo é um estudo que eles faziam na época de Yeshua, Jesus, Messias, o Nazareno. E esse tipo de estudo é um estudo que nos faz pensar um pouco mais como Yeshua pensava naquela época, nos remete a um entendimento que quando você vê, por exemplo, Estevão, que eu vou falar mais dele na próxima paraxá, quando chegarmos à escada que Jacó verá, a escada de Jacó. Estevão, aquele mesmo Estevão que foi apedrejado e morto e viu Jesus Cristo sentado à direita de Deus, este mesmo Estevão, ele era um obreiro da congregação do Eterno, de Adonai, da congregação Igreja de Deus, como dizem, congregação do Eterno, congregação de Deus. Então, esse mesmo Estevão, ele, antes de ser morto, ele faz uma releitura das paraxás que seria interessante, depois de vocês fazerem esse estudo, até o capítulo, vamos dizer que até o final do livro de Gênesis, e o começo da história de Moshe, o começo de Êxodo, depois da gente fazer esse estudo, eu vou tentar trazer, se eu me lembrar, e alguém me lembra aqui, por favor, em nome de Jesus, eu agradeço muito, aquela leitura de Estevão, quando Estevão faz aquele seu discurso histórico para toda aquela elite religiosa judaica, que ele termina dizendo a eles que eles sempre mataram e apedrejaram os homens de Deus. Ele termina dizendo exatamente isso, mas ele faz uma leitura histórica que vai ser a mesma leitura das paraxás, é uma leitura de quem viu as paraxás. Se vocês pegarem esse texto de Estevão, só com um pouco de conhecimento que até essa paraxá vocês adquiriram, vocês verão que é exatamente o conhecimento que a gente está tendo agora, lendo as paraxás. E quando você vê Estevão falar aquilo, você que é leigo, você fala, mas Estevão estava ungido do Espírito Santo, ele estava completamente embebido, que discurso maravilhoso. E de fato é maravilhoso. Ele de fato estava ungido do Espírito Santo, ele de fato estava cheio de Deus no seu coração, estava cheio do mover do Eterno. Mas tem uma coisa que eles não sabem. O Eterno, ele age por meio daquilo que você já tem, já buscou. O Eterno, ele não vai contra o livre-arbítrio. O Eterno, ele não ia simplesmente colocar coisas na cabeça de Estevão, milhares de coisas que ele não sabia. O Eterno vai pegar aquilo que Estevão já tinha memorizado dos estudos das paraxás e vai ordenar e vai falar pela boca dele. É assim que ele age, porque ele fala, eu te darei de comer, mas primeiro você vai ter que colocar a mão no arado e arar. Então ele usa dos nossos esforços, das nossa força para fazer todas essas coisas. E vamos recapitular, eu vou fazer agora uma releitura como Estevão
para chegar agora até Gênesis, vou fazer um resumo, para chegar até o momento atual que estamos em Gênesis 26. Vou colocar aqui o texto de Gênesis 26 antes. Então, recapitulando, Gênesis 1. Se tivesse alguém falando aqui junto, eu já perguntaria, mas eu vou falar sozinho aqui, de noite, mas glória a Deus, Baruch Hashem. Bendito é o eterno Adonai. Em nome de Jesus Cristo Messias. Gênesis 1, a criação, os 7 dias da criação. E no sexto Deus criou Adão. Depois vemos o pecado original nos capítulos Gênesis 2 e 3. Depois vemos a morte de Caim e Abel. Depois da morte de Caim e Abel, nós vemos algo muito interessante, algo muito devastador, que é a criação das primeiras cidades, o ser humano se corrompendo. E aí já pulamos nossa história para o dilúvio. Depois de um pouco, fala bem brevemente dos outros, e já chegamos em Noé. Então de Noé nós vemos os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E depois de Sem, Cã e Jafé, nós vemos como o pecado original, que foi comer daquele fruto proibido, que levou a visão do bem e do mal, do caminho da bênção e da maldição, sendo que era para a gente só agir pelo caminho da bênção. Mas o ser humano, ele quis criar os seus próprios caminhos, os próprios caminhos de seres que não são o Criador, que são desviados do Criador, próprios caminhos fora de Deus. Não há vida, então são caminhos de morte. Então o livre-arbítrio nada mais é do que a rebeldia, o pecado original do fruto proibido. Então Noé, semelhantemente, ele come daquele fruto proibido, daquele vinho, bebendo daquele vinho, e ele semelhantemente, nós sabemos já do resto, não preciso nem continuar, quem viu as paraxás vai saber. Então ocorre a grande divisão, divisor de águas, depois desse dilúvio, depois dos 3 filhos de Noé, depois do dilúvio, e acontece então Nimrod, a divisão das línguas, que veio de Cã, que veio de Canaã. Canaã é o amaldiçoado por causa dessa história do grande divisor de águas, que vocês lembrarão quem viu a paraxá. Se não, veja a paraxá. Está lá no comecinho, a paraxá Noa. Então, nós vamos continuando essa história maravilhosa, e da linhagem de Sem, nós vemos vir Abraão, e Abraão tem que ir para Canaã, porque Canaã foi a terra que o Eterno pegou para si por meio da promessa que Noé fez. Porque Noé, ele tirou a terra que seria de Canaã e entregou a Deus. Em resumo, é isso. Porque a palavra do patriarca tem poder. Deus, ele usou Noé naquele momento para falar aquilo, só que é Noé, com o que ele sabia, o que ele tinha, criando junto de Deus esse reino por meio dessa promessa que veio do coração de Noé. E depois do coração de Sem vem aquela bênção, porque muitos não sabem, mas por livros como o livro de Jasher e outros livros, nós entendemos que Melquisedeque, que abençoa Abraão, ele é o próprio Sem. É o próprio Sem, filho de Noé. Porque aquela bênção estava sobre Sem. Por meio de Noé, Noa abençoou Sem e Sem abençoou Abraão. Então, Abraão já estava abençoado e o chamado do Eterno já tinha vindo, que ele teria um filho que seria, por meio da sua semente, abençoar todas as nações. Então, de Abraão, a fuga, nós vemos que acontecem várias coisas, até que a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e Abraão se separam. Depois acontece, de Ló vem os midianitas, de Ló vem todos aqueles povos. Agora não lembro se é midianita, mas depois estudem essas paraxás também. Então nós vemos chegando nesse... Eu estou fazendo um resumo, eu acho que deu 5 minutos, 6 minutos, não sei. Mas eu acho que para quem já viu as paraxás, já está fazendo o filminho na cabeça dele. Chegou Sem
abençoou Abraão naquela batalha onde Melquisedeque se encontra com Abraão. Abraão tem toda aquela sua trajetória, aquelas brigas, e finalmente, depois que Abraão, no capítulo de Gênesis 20, ele abençoa Avimeleque, meu pai é rei, abençoou o rei dos filisteus. Depois que Abraão abençoa esse rei dos filisteus para tirar aquele jugo que Deus tinha colocado sobre ele por causa de Sara, para que as suas mulheres escravas tivessem filhos, então, Gênesis 21, o princípio da compensação, Sara tem um filho, como tinha sido prometido. Então, Sara tem um filho, e esse filho é Isaac. E Abraão tem que depois, na paraxá posterior, sacrificar esse filho para um chamado de Deus, para que Abraão testasse a sua fé, Abraão provasse a sua fé, para que Abraão e a nós, principalmente as futuras gerações, reconhecêssemos em Abraão um elo, um exemplo de fé. Da onde virá o Messias na linhagem, nós veremos depois, 42 linhagens depois de Abraão, vem Yeshua HaMashiach. Glória a Deus. Então, esse exemplo de fé que até hoje temos de Abraão, indo sacrificar seu filho, mas Deus no final não permitindo, porque Deus testa até o último segundo, porque a palavra que está escrito provar, palavra, eu não me lembro se é brahá, não lembro qual que é a palavra, acho que é brahá, em hebraico. Deus ele prova a fé de Abraão até o último segundo. E quando Abraão estava com a faca para matar Isaac e Abraão, Deus ele fala, Abraão! E Deus proveu o cordeiro, como Abraão tinha falado, o Senhor proverá. Deus ouviu Abraão falando isso e proveu, porque era justo. O Eterno é maravilhoso, glórias. Seu plano é perfeito. E ele já proveu seu cordeiro. E é muito interessante porque Isaac é um personagem bíblico que poucas pessoas conhecem, porque temos poucas porções sobre ele. E essa porção fala justamente desse Isaac, era isso que eu queria chegar. Esse Isaac que, no momento do sacrifício de Abraão, que viu o pai dele, Abraão, como um exemplo de fé, um exemplo de homem, aquele Isaac que, quando soube que Deus queria que ele fosse sacrificado, Isaac concordou com Abraão, porque diz que Abraão, ele não amarrou, nem esperou Isaac dormir. Na paraxá que eu falei de Gênesis 20 e 21, quando eu falei sobre isso, se vocês se lembram, Gênesis 22, se eu não me engano, quando eu li essa paraxá para vocês, agora eu não lembro qual que era de cor, vocês lembram que eu comentei. Isaac, ele não estava desacordado, Isaac não foi obrigado a ser sacrificado, Isaac ele aceitou que o pai dele, ele falou que o Eterno queria que ele fosse sacrificado. Então Isaac aceitou a vontade de Deus, de Hashem, de El Shaddai. Ele aceitou a vontade do Eterno. E glória a Deus em nome de Jesus, o Eterno, ele proveu o Cordeiro. E por causa disso somos salvos. E esse mesmo Isaac que aceitou a vontade do Eterno, que se sacrificou à imagem de Jesus Cristo Messias, porque esse sacrifício de Abraão, simbolizando o Eterno, entregando o seu único filho, que é Jesus Cristo, simbolizado por Isaac, é isso que nos remete a uma sombra do que será Jesus Cristo. E esse mesmo personagem, que é uma imagem de Yeshua HaMashiach, que é Isaac, como todos são imagens, fragmentos do Messias, que se você juntar os 42 gerações até Jesus, você encontra a plenitude, o último degrau, a perfeição, aquele que é, que era, que é maravilhoso, que é Jesus, que é o que consegue refletir toda a plenitude do Eterno. Você encontrará Jesus. Então, por isso que é importante essas paraxás. Elas não são ligações que nos fazem entender Jesus, porque o Novo Testamento é muito mais complexo do que o primeiro, porque o Novo Testamento foi escrito justamente sobre as bases do primeiro. Não que ele seja um Novo Testamento, mas ele é a British Hadashah, aliança renovada. Amém? Então, entendendo quem é Isaac, fiz todo esse paralelo para vocês entenderem o que era desde a origem até Isaac, e quem é Isaac, aquele que aceitou mesmo se sacrificar à imagem de Jesus, um homem de fé, nobre,
Temos que valorizar ele, mesmo tendo apenas um capítulo da Bíblia falando dele. Vamos entender que agora o Isaac ele seguia os passos de seu pai Abraão. E como na época de Abraão, lemos aqui que em Gênesis 26, 1, havia fome na terra, além da primeira fome, que nos dias de Abraão, que foi nos dias de Abraão. Então nós entendemos, quando lemos nos originais, aqui embaixo, Asher, Harishon, Haravá, Milevad, Baaretz, Haav, Vanele, Eleva Mele. Nós entendemos aqui que havia uma fome realmente na terra, mas ela não foi como a fome dos dias de Abraão. Na tradução aqui, vamos ver aqui como que está a tradução aqui, literal, que é um pouco melhor. Uma fome além da primeira fome. Eu gosto dessa tradução aqui que fala uma fome diferente. Sobreveio uma fome diferente. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui está falando além da primeira fome, mas entendemos se além ela não é igual à primeira fome de Abraão. Houve uma fome diferente da primeira fome de Abraão. Por isso, foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. Então, o que acontece? Nós lemos nos capítulos anteriores que Abraão também, na época de fome, Abraão, ele deixou a terra prometida. Abraão, ele foi deixar aquela terra prometida, a mesma terra que nós vamos ver em outras porções, será a terra dos 12 filhos de Israel, que será dividida. Todo esse espaço aqui é a terra prometida. Vemos aqui, Canaã, Judá aqui, Ruben, tudo aqui onde colocaram os pés ali. Moisés e Abraão e todos esses daqui colocaram os pés. Esta é a terra prometida. Então, entendendo a terra prometida, onde ela é, nós sabemos que o Eterno ele jamais quereria, e como ele não queria que Abraão deixasse sua terra prometida e fosse ao Egito, ele também não ia querer que Isaac também deixasse a terra prometida, porque a fome é um período de teste. Como Deus ele fala, Deus ele sabe o que você vai fazer, mas ele precisa que você seja provado no fogo, porque toda pedra bruta precisa ser provada no fogo. Não que o ourives não saiba que quando ele vai colocar aquela pedra no fogo, ela vai se tornar uma pepita de ouro limpa de todas as impurezas. O ourives sabe, o Eterno sabe que vai acontecer isso. Justamente por isso, ele precisa colocar um fogo e esquentar aquela pedra para que ela tire todas as impurezas. Então ele faz isso com os seus servos. Fez isso com Abraão, e Abraão ele falhou. O Eterno falou para ele não descer do Egito, e Abraão desceu. E foi terrível, nós sabemos que isso culminou em muitos problemas, como lemos nas paraxás anteriores. Mas o que acontece com Isaac? Isaac ele desce para Gerar, e o Eterno ele fala, quando ele está em Gerar, Isaac, para ir para o Egito, o Eterno já sabia qual era o foco de Isaac, era seguir os passos do pai, porque Isaac esteve, nos capítulos anteriores, vimos que ele era muito ligado a Abraão, ele era muito ligado mesmo, era o exemplo dele, Abraão, então ele ia seguir o exato espaço do pai. Então ele foi até Gerar, e o Eterno apareceu e lhe disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te indicar, habita nessa terra, e eu te abençoarei, e eu estarei contigo e te abençoarei. Isso é muito importante. O Eterno, ele fala até para nós isso, que ele estará conosco, ele fala assim, até o fim dos tempos. Mas ele estará quando? Quando a gente habita na terra, quando a gente vai aonde ele indica, quando a gente segue a nuvem no deserto, como os hebreus seguiram a nuvem no deserto, quando a gente segue ele.
Aí ele fala, eu estarei contigo e te abençoarei, porque ele vai indicar a terra, ele vai estar onde o Eterno indicou obedecendo, então ele vai estar com ele obedecendo. E o Eterno vai abençoar Isaac, porque é a ti e a tua raça que darei todas estas terras. Que terras? Eu acabei de mostrar aqui, quem foi ligeiro já viu. Ó, todas estas terras. Entenderam? E manterei o juramento que fiz a Abraão. Nós sabemos que o Eterno, independente do que o ser humano ele faz, ele mantém a sua promessa, ele vai dar um jeito de abençoar, porque Abraão manteve a parte do trato. Então, se Abraão ele manteve a parte da conversa dele, Abraão morreu na fé, morreu na emuná, morreu obediente e fiel, o Eterno vai falar aqui, ó, eu manterei, assim, se você fizer isso, eu vou, na sua época, eu vou manter o juramento que eu fiz a Abraão. Mas mesmo se Isaac falhasse, teria outra descendência que ele proveria, o Eterno, para cumprir isso. Porque isso vai ter que ser cumprido, porque Abraão cumpriu, entendeu? Aqui ele vai falar, farei da tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Nós vemos que está sendo dito agora as estrelas. Porém, a Jacó você vai ver que vai já ser dito o quê? Numerosa como os grãos de areia na terra. Por quê? Porque Jacó ele vai sofrer muito. Jacó vai ter que sofrer muito. Ele vai ter que arar a terra literalmente por 14 anos com Labão. Ele vai vir sem nada na mão. Então o exemplo que o Eterno vai dar vai ser o exemplo da terra. Porque a gente veio ao pó e voltará ao pó. Ele vai usar esse exemplo para Jacó. Mas aqui ele usa as estrelas do céu. É uma coisa mais elevada. E lhe darei todas estas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Então quer dizer que nós, gentios, seremos abençoados pela posteridade de Isaac, que são os israelitas. Que coisa maravilhosa! Então quer dizer que os israelitas, eles foram criados para abençoar as nações. Quer dizer que Israel foi criada para nos abençoar. E como Jesus Cristo foi criado para abençoar a nós. Então é uma relação onde nós devemos amor e respeito a eles. Como todos devem amor e respeito ao Messias. Porém, não confundam esse respeito que nós devemos aos israelitas como a qualquer um que se diz israelita, e muito menos um respeito cego, né? Porque o respeito é aos patriarcas, é aqueles que levaram todas essas coisas, e a todos que realmente guardam a Torá. É um respeito à Torá do Eterno, um respeito a tudo isso, né? É o que realmente é a base, é a Torá. É esse respeito que a gente tem que ter muito. Tem pessoas que não aguentam nem ouvir o nome Torá. Mas se a gente é abençoado por meio dessas pessoas, que hoje tem até um estado, graças a muita dor e sofrimento, que é o estado de Israel, profeticamente ele ressurgiu. Então, se tudo isso é cumprimento profético e é para nos abençoar, então por que odiamos tanto e temos tanto medo deles, né? Temos tanto medo da cultura deles, sendo que somos enxertados na oliveira. Então é para de se pensar, né? Se nós somos a nação da terra abençoada por meio deles, da posteridade de... Nós sabemos de quem, né? De Israel, de Isaac, que virá Jacó e Israel. E aqui vai dizer o porquê o Eterno vai fazer todas essas coisas. Porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e as minhas leis. Ora, como é que Abraão guardou todas essas coisas se não existia a Torá ainda? Bom, isso depende do que vocês acham que é a Torá. Vocês acham que a Torá ela foi recebida a partir de Moisés lá no Monte Sinai? E tudo bem, então quer dizer que todos aqueles que morreram antes de a Torá ser recebida, quer dizer que todos eles não vão ser julgados porque não tem nenhuma lei do Eterno que os julgue, né? Mas se você entender o que é a Torá,
que a Torá é um compêndio das leis, ordenanças e mandamentos do Eterno, todos os princípios do Eterno que foram passados por meio de Moisés ao povo de Israel, porque é a herança de Israel. A Torá é literalmente tudo que o Eterno ele foi guardando para mostrar, ele viu os erros do ser humano e falou, olha, eu sei o que você pode fazer que vai dar errado pelo que eu sei que você vai fazer e que você fez. Pegou a história de Israel, né? A história dos patriarcas da Bíblia. Então, vocês sabem que se você tiver duas irmãs, que vai ser a história de Jacó, que vamos falar depois, você casar com duas irmãs, você vai ter uma alta probabilidade de criar duas irmãs rivais, inimigas. E isso é ruim. Então, eu vou criar uma lei e vou mostrar para vocês não casarem entre duas irmãs, porque vocês viram o exemplo de Jacó. Então é isso que é a Torá. E as pessoas elas têm medo da Torá porque elas têm medo de ser julgadas e perceberem que tem erros nela. Então, se vocês tiverem um pouco mais de visão, meus amados irmãos, glória a Deus em nome de Jesus por isso, isso que eu estou mostrando para vocês, a história de Abraão, Isaac e Jacó, todas essas paraxás, aqueles que são mais bom entendedor terão visto várias leis e ordens do Eterno manifestadas nos patriarcas, como por exemplo a hospitalidade de Abraão, como por exemplo você orar e abençoar o próximo, respeitar os mais velhos. Vocês vão ver várias coisas que são leis do Eterno e mandamentos manifestados nos patriarcas, e é isso que Abraão guardou, as minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Abraão guardou. Por quê? Porque a Torá ela sempre existiu, desde o Jardim do Éden, e o Shabat, ele foi santificado, foi somente lá com Moisés, ou o Shabat foi santificado, foi desde o princípio. E foi perdido esse conhecimento do que era o Shabat, mas depois a linhagem eleita de Sem até Abraão, e depois de Abraão, eles mantiveram sempre isso. Porque não é dito aqui, mas claramente nós sabemos que a linhagem eleita, ela tinha conhecimento dessas coisas, como Noé tinha conhecimento do que era animal imundo e animal puro, quando ele dividiu eles na arca. Então a Torá já estava. Talvez até escrita, mas não podemos dizer muitas partes dela, se não todo. Muitas partes dela. Claramente, eu digo sobre os mandamentos, ordenanças e princípios deles. Muitos já estavam escritos. Eu não digo todos. Mas glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Quando você entende a base do que é a Torá, que é o amor ao próximo e o amor a Deus, você entende tudo, mas você tem que entender realmente o que é isso. E é somente lendo muita Bíblia. Então Isaac, ouvindo o que Deus falou, se estabeleceu em Gerar. O Eterno apontou, ele se estabeleceu onde o Eterno apontou. Ele não foi para o Egito, e glória a Deus por isso. Ele se estabeleceu em Gerar. Ele não foi para o Egito, não desceu. Aqui fugiu do seu irmão, que é Edom, né, dos Moabitas, Amonitas. Ele não se misturou aqui, que aqui era terrível, né, de Cananeu. Ele foi, se parou aqui em Gerar. Aqui Salém, olha que maravilha aqui, onde vai ser Jerusalém, aqui perto. Quando os homens do lugar o questionavam sobre a sua mulher, agora a gente vê de novo aquele princípio. Ele seguia os passos do pai, irmãos. Ele seguia os passos do pai. Ele era um filho que via em Abraão o seu exemplo. Então, aqui está Isaac, que a gente vê na Bíblia, o verdadeiro Isaac, não aqueles pregados pelas igrejas, esses sistemas religiosos. Ele alegou, ela é minha irmã. Ele viu que o pai fez isso, ele ouviu as histórias que Abraão contava, ele fez igualzinho. Portanto, porquanto teve medo de revelar que era sua esposa, pois imaginou, esses homens desse lugar podem me matar por causa de Rebeca, pois ela é muito bonita. Isso que dá, gente, querer casar com mulher bonita, mulher linda, maravilhosa. Todo homem está querendo. Sara era muito bonita e Rebeca também. Está escrito que ela é muito bonita. É muito, muito, muito bonita. É como Deus, quando ele criou o mundo,
quando ele fez o homem, fez todas as coisas, ele disse, eis que era muito bom. Muito bom. Ele está falando, ela é muito bonita, não é pouco não. Isso aqui, se está escrito na Bíblia que ela era muito bonita, é verdade, viu? A Bíblia não mente. Mas é uma coisa que Isaac disse. Então pode ser a visão do amor dele, né? Porque a gente tem que ver que aqui não é uma coisa que o Eterno está dizendo. É Isaac que está dizendo. Mas ela devia ser muito bonita mesmo. Então, fora especulações, verso 8. Isaac já estava morando em Gerar há muito tempo, quando Abimeleque, meu pai é rei dos filisteus, que é o título dele, Abimeleque. Esse é outro Abimeleque, não é o mesmo Abimeleque de Abraão, porque senão ele já estaria com mais de 100 anos, coitado. Olhando certa vez pela janela, viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Agora esse termo usado para acariciar pode ser até inclusive como aquele beijando, aquele dando aquelas carícias amorosas. É uma tradução muito boa mesmo, esse termo usado para acariciar. E realmente dá para entender o que estava acontecendo. Estavam tendo uma relação amorosa mesmo, de troca de apertos, de beijo, de carícias. E então a gente percebe duas coisas aqui. Os filisteus já conheciam quem era Isaac, porque Abraão, quando ele foi na terra deles e teve toda aquela situação com Abimeleque, outro Abimeleque, talvez esse fosse o filho daquele que quase toda a família foi morta por causa de Sara. Então eles já sabiam quem era Isaac, já sabiam que o pai dele mentiu falando que era irmã, agora está mentindo a mesma coisa. Como a gente vê em alguns filmes e desenhos, fala assim, o mesmo golpe não funciona duas vezes. Não, gente. A gente tem que aprender isso. Ó. É a mesma coisa duas vezes. Então a pessoa aprendeu já. Ele quis mentir duas vezes, ele tinha que ter aprendido com os erros do pai. Mas ele não aprendeu. Ele quis seguir o pai, né? Aquele lá que ele quer seguir o pai em tudo. Tanto nos acertos, é muito bom seguir o pai, mas tem os erros, a gente tem que saber diferenciar. Se bem que Isaac, para mim, na minha humilde visão, dos patriarcas, é aquele que tem menos erros. E talvez seja também porque a Torá não fala muito dele. Mas é muito interessante isso, que ele seguiu o pai em tudo. No lado bom e no lado ruim. E eu não acho que é uma coisa boa, não. A gente tem que tentar diferenciar, não seguir o pai em tudo. Tem que seguir os nossos pais, os nossos parentes, pessoas que a gente almeja, que admira, no lado bom. É isso que é importante. Então Abimeleque, depois de ver essa situação dele acariciando Rebeca, sua mulher, você viu que, diferente de Abraão, isso aqui é interessante também comentar, você viu que eles já estavam espertos, os filisteus. Eles não tocaram em Rebeca. E aqui ele vai falar, porque Abraão, quando ele chegou com Sara, o rei já pegou Sara para ele. E quase teve relações íntimas. E o filho da promessa teria sido... claro que não, né? Mas o filho o filho de Sara seria o filho de Abimeleque, porque ela já estava toda pronta para dar o filho. O Eterno já tinha falado que ela engravidaria, ele já deveria ter revitalizado ela, deveria estar com uma aparência até melhor, porque ela daria filho, que era Isaac. Então, a gente vê como é que é poderoso. E aqui fala, então Abimeleque mandou chamar Isaac, lhe indagou. Olha como é engraçada a situação. Na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste então que ela é tua irmã? Se eu fosse Abimeleque, eu falaria assim: você está achando que eu sou trouxa? Você está achando que você vai me enganar igual seu pai? Eu não peguei ela porque eu já estava sabendo, filho. Já estava sabendo, mas eu te peguei com a mão na massa. E por que você está mentindo para mim, hein? Está achando que eu sou besta? Por que não me disseste que ela era tua irmã? Então Isaac responde: porque eu pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Aqui é uma imagem que eu peguei, interessante aqui,
onde mostraria que seria Abraão, não seria Isaac, né? Mas aqui seria Abraão e o rei Abimeleque. Seria o antigo, né? Mas pensa que se fosse um outro moço mais novo, né? E eles conversando e o rei Abimeleque pegando e falando na cara dele assim: como é que você fez isso comigo? Você acha que nas tendas, né? Ou nos palácios, não sei como é que eram os filisteus, se eles tinham palácios. Fala que era uma cidade, né? Devia ter palácio. Como é que você faz isso? É que ele vai continuar. Abimeleque declarou: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem poderia ter se deitado facilmente, tem uma outra tradução aqui, com tua mulher e teria trazido culpa sobre todos nós. Qualquer outro homem facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua esposa. Facilmente. E tu teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque e todo o seu, fala a todo o seu povo dizendo, manda, né? Qualquer homem que tocar na esposa desse homem, né, de Isaac, na sua esposa, ou nesse homem, ou tocar em Isaac, certamente será morto. Por quê? Ele falou isso. Porque uma pessoa podia matar Isaac, né? Eles podiam matar Isaac. Então, se matasse Isaac, podia ser que ia ter castigo de Deus nele, né? Ou se tocasse na esposa, também podia ter castigo de Deus. Então, isso que o Abimeleque ele disse, não é porque Isaac fez uma boa ação para ele ainda. Isaac ainda vai fazer muitas coisas boas. A gente vai ver agora, logo agora. Mas isso aqui é o dedo de Deus, porque ele já sabia que seu pai, ele quase foi destruído pelo poder do Eterno e foi toda a sua linhagem extinta por causa que ele mexeu com Abraão. Então está mexendo com o filho de Abraão, gente poderosa. Ele já devia saber até o sobrenome, né? Brincadeiras à parte. Então ele colocou esse ou. Ele falou que não podia nem tocar nele nem na sua esposa, porque ele não está falando isso por causa da lei de que vai trair, vai pegar. Não, porque ele sabe que é um homem abençoado. Ele está falando isso como se ele estivesse falando para o Deus de Abraão e Isaac. Ele está falando para o Deus de Abraão e Isaac: olha, eu limpei minhas mãos. Você não vai trazer maldição aqui porque eu fiz a minha parte. O rei Abimeleque fez isso. Você vê que ele é um homem temente a Deus. E agora eu falo, quantos homens tementes a Deus como Abimeleque a gente encontra? Hoje em dia, teriam traído, teriam pegado Rebeca, teriam feito loucuras, porque eles não teriam medo do que Deus faria. Mas você vê que o povo filisteu daquela época, ele tinha medo de Deus, ele já sabia do que aconteceu com Abraão, né? Você vê como é que os boatos se espalham. Então, agora a Bíblia dá um corte na história. Agora já se passaram mais anos, dias, não sabemos quanto tempo, meses, mas se passou um tempo. E aqui fala: e Isaac semeou naquela terra e recebeu naquele mesmo ano, foi naquele mesmo ano que ele semeou. Pode ter passado um mês e ele começou a semear, não sei. Ou ele começou a semear naquele mesmo dia, foi lá e semeou. E no mesmo ano que ele semeou, ele recebeu 100 por 1. Nós sabemos que tem aquela passagem que Jesus Cristo ele fala do semeador. É muito lindo isso, que Jesus Cristo ele ouvia as paraxás. Jesus Cristo ele ensinava as paraxás. Jesus Cristo ele era um dos perushins, ele era um dos que estudava a Torá, que eram consagrados para estudar a Torá. Então Jesus Cristo ele fazia isso. Ele era um rabi, claramente, ele fazia discípulos e ele sabia dessas porções que a gente está estudando. Eu estou frisando esse ponto hoje, que eles estudavam isso, para vocês sentirem isso quando lerem o Novo Testamento, novo, né, Aliança Renovada, na verdade, que tudo é um só, seria a Torá aplicada. Pronto, a Torá aplicada, é isso que é o Novo Testamento. Então,
a gente vê que Jesus Cristo ele fala que tem aqueles que semeiam e colhe 100. Colhe o cento, o que seria? Aquele que ele é o nível máximo da graça, é o nível máximo que você está em contato com Deus. E era o que Isaac estava. Isaac ele fazia uma coisa e Deus, nas obras dele, você vê que Deus ele não vai te abençoar, irmão. Eu falo isso de coração. Você quer que Deus ele te abençoe e te guie? Faça. Haja. Seja bênção. Deus ele só vai te abençoar na tua obra, no teu trabalho, no teu esforço. E depois de muito esforço, Deus ele não te abençoa no começo não. Você tem que primeiro passar aquela fase que é chamada por muito de fogo de palha. Aquela fé que é só naquele impulso. Como Terá, que andou até a metade e depois parou. Não, Deus, quando você tiver andado tudo, aí ele te abençoa. E aqui, ele abençoou, deu o cêntuplo. É o máximo, é um termo utilizado na Bíblia quando fala uns darão 10, outros 20, outros 30 e outros 100. Quando Jesus Cristo fala sobre na parábola do semeador. E significa isso, ele chegou no ápice, na plenitude. Porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem Isaque, e ia crescendo e crescendo e tornando-se grande, até que tornou-se muito poderoso. Com certeza foram anos até isso. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e grande número de servos, de maneira que os filisteus o invejavam. Olha como é que é incrível. Se Abraão já era rico, então Isaac se tornou ainda mais. Ele fez o cêntuplo. Então era uma riqueza que a gente vai ver que era maior do que os filisteus. Ele sozinho se tornou maior do que os filisteus praticamente, do que todo um povo. E tinha possessão de ovelhas, de vacas, inúmeros servos, de maneira que os filisteus invejavam. A inveja é um pecado gravíssimo. É um pecado gravíssimo. E todos os poços que os seus servos do pai, que é Abraão, né, tinham cavado no dia de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Isso é uma coisa muito ruim. As pessoas elas pegarem e, já que é dele, não é que eles queriam, se eles quisessem poços, com certeza Isaac ele daria alguns poços para eles, porque Isaac era um homem muito caridoso, a gente vai ver logo mais. Isaac era um homem muito tranquilo, caridoso, humilde. Só que eles não queriam que Isaac tivesse. Isso que é inveja. Inveja é um pecado gravíssimo, porque você não é que você quer o que o outro tem, a cobiça, ou você quer ter também e o outro tenha também. Isso aqui é um sentimento normal. Aquele carro que eu tenho é bonito, eu também queria um. Qual que é o modelo? Tá, eu vou comprar também, muito obrigado. Isso daqui não é pecado. Pecado é o quê? Você tem aquele carro vermelho, lindo. Nossa, mas como é que você tem esse carro? Ai, que raiva, ele tem aquele carro, nossa, tô com ódio dele. Aí a pessoa sai, você vai lá e fura o pneu do carro, quebra as coisas e vai embora. Aí você se sente bem. Aí a pessoa tá lá chorando, você olha aquela pessoa chorando por causa daquele carro que ela amava tanto, com os familiares chorando, e você fica com aquela felicidade rindo. Isso é inveja. E as pessoas acham que isso está muito distante de nós. Não tá. Basta você dar uma brecha que o inimigo ele te abre isso no coração. E quando você menos estiver esperando, você vai estar desejando o mal de uma pessoa. A inveja é desejar o mal para qualquer pessoa. É um tipo de inveja. E aqui, não conseguir ver a pessoa bem, né? Porque ele não quer roubar o poço para ele. Não é uma cobiça. Ele quer destruir o poço. Você vê que eles entulharam o poço d'água. A água é vida. A inveja gera morte. A inveja gera entulho nos poços que são a vida, né? Jesus Cristo, quando está com a mulher samaritana no poço, ele fala que ele é o rio das águas vivas. Quando você conhecer ele, como dizem as Escrituras, o que são as Escrituras? É a Torá. Na época de Jesus Cristo, não existia a British Hadashah, não existia os Escritos nazarenos. Então, para conhecer Jesus, como é que é? Você vai conhecer Jesus como diz as Escrituras, as paraxás. De novo, estou repetindo isso para martelar na cabeça de vocês. Conhecer Jesus é o que a gente está fazendo agora. Não é o que os outros falam, que acham que somente lendo o Novo Testamento vai conhecer Jesus. Não vai. Vão conhecer o Jesus de olho azul
ou uma versão de Jesus normal, mas que nega a Torá. E a gente vai conhecer Jesus agora. Do rio das águas vivas. Que se conhecerem, como diz, a Torá. Que as escrituras que existiam na época de Jesus, a Torá. E aqui, ó, é maravilhoso, glória ao Eterno. E semeou Isaac naquela mesma terra, colheu 100, a gente viu, ele era muito rico. Então, você viu que eles entulhavam os filisteus e cavavam entulhavam todos os poços que Abraão tinha cavado, os servos dele. Então, eles começaram a querer destruir o que ele tinha. E disse então Abimeleque a Isaac: aparte-se de nós, porque está muito mais poderoso, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Então quer dizer que ele não estava poderoso, ele estava muito mais forte do que eles, na visão deles. A gente lembra do faraó, né? O faraó, quando ele... Isso aqui parece que é uma coisa que... Quem é seguidor de Deus acaba sendo abençoado por ele, né? Os israelitas. Eu vou dar 3 exemplos. O primeiro exemplo é esse. Você está muito mais poderoso que nós, vai longe. Começava a atacar ele, atacar Isaac. Eram mais ofensas, né? O segundo exemplo é quando tem os israelitas e os egípcios. Isso aqui a gente vai ver nas Parashás depois, na época de Moisés. Eles vão fazer o quê? Vão ver que os israelitas estavam muito mais fortes, né? O que eles fazem? Começam a matar os filhos dos israelitas. Primeiro fazem eles de escravos. E depois começam a matar os filhos dos israelitas naquele massacre onde Moisés é salvo por causa daquele negócio. Por quê? Inveja. Inveja. Porque os israelitas estavam muito mais fortes do que Faraó, estavam crescendo muito de número. Isso é inveja. Eles começam a ver e começam a ficar com medo. E a gente vê que isso é comum. Hitler, isso aqui é um exemplo mais recente, via os israelitas, pessoas que elas sabiam guardar o dinheiro, que o Eterno abençoava, que o Eterno dava muitas coisas. Então o que Hitler fez? Hitler no Holocausto, eles estão muito mais poderosos que nós. Então Hitler massacrou os israelitas. Um exemplo moderno. Então a gente vê, a inveja é um sentimento que gera morte, gera destruição. E com certeza quem tem inveja não vai no reino vindouro permanecer. Quem tem inveja contra seu irmão, reconcilie-se com seu irmão hoje ainda. Não guarde um tipo de ódio passivo, alguma coisa desse tipo, porque isso vai te negar estar com Yeshua no reino vindouro, que é em breve. Isso é um conselho. E é difícil, porque a nossa tendência é o mal. E eu falo por mim mesmo. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento e no vale de Gerar habitou lá. Então a gente vê que ele não quis briga com eles. Ele poderia ter brigado, já que ele era muito mais poderoso do que eles, ele poderia ter brigado e prevalecido sobre eles. Mas o que ele pensou? Por que eu vou brigar com eles? Eles me aceitaram nessa terra, agora eles estão com inveja, mas eles já me abençoaram, e eles são nossos irmãos, então para que eu vou brigar com eles? O Eterno que me deu tudo isso, o Eterno não quer isso, que eu brigue com eles, o Eterno não me deu nenhuma ordem para eu brigar com eles, então eu vou me apartar deles. Então ele obedeceu o Eterno. Isaac se apartou e foi num vale de Gerar, foi mais distante, nos vales. Vale é entre as montanhas. O que é vale? É um lugar de vegetação, tem rio geralmente, entre as montanhas, ou tem fossos, onde você cava poço. E ele habitou lá. Isaac tornou e cavou os poços de água que cavaram no dia de Abraão, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. Então você vê que eles já entulhavam desde Abraão, ó. Desde que Abraão morreu, eles já estavam entulhando. E chamou-os pelos nomes que chamara seu pai. O que é isso? Olha que maravilhoso essa parte, irmãos. Glória a Deus em nome de Jesus. Ele chamou pelos mesmos nomes que chamava seus pais. O que é isso que Isaac ele fez? Vocês lembram de Elias? Elias ele pega e reconstrói o templo. E chega para todos o povo de Israel e fazendo um movimento de restauração, Israel fala: só
o Senhor é Deus. E ele mostra caindo fogo no céu, destruindo os profetas de Baal, que só o Senhor é Deus, e faz uma restauração, restaurando aquelas pedras, as 12 tribos de Israel. E o que fez Isaac aqui? Ele restaurou o que Abraão tinha feito. Isso aqui é um movimento de restauração. Isso daqui é techuvá, isso daqui é o que o Eterno mais ama, que é quando você pega aquilo que tinha sido perdido e você restaura. É quando você pega aquele filho perdido que está no mundo e você leva de volta para o Eterno, para Adonai. É isso que o Eterno ele quer. Ele não quer que você leve pessoas para igrejas, para sistema religioso, para nada. Ele quer que você pega pessoas que estão fazendo paganismo, que estão fazendo coisas erradas, e você simplesmente vai mostrando para elas o caminho de Adonai, vai fazendo elas se purificar e santificar. Então, ela estando se esforçando, realmente querendo amar Adonai, no seu tempo ela vai ser liberta, porque ela vai estar colocando Deus em primeiro lugar. E isso daqui, esse movimento que você faz de pegar aquela pessoa que está no mundo, é o que Isaac está fazendo. Ele está pegando o poço, tirando aqueles entulhos, tirando aquelas ideologias, aquelas coisas erradas, aquelas coisas que vêm do mundo, vêm dos sistemas do engano. Está tirando tudo aqueles entulhos do poço e deixando aqueles poços purificados. Ele está chamando pelos mesmos nomes de Abraão, do seu pai. Ele não está chamando por exemplo, não está chamando de nomes que não são os nomes originais, está chamando dos nomes hebraicos. Ele está pegando do original, né? Então é o que a gente está fazendo, irmãos. É o que todos aqueles que realmente estão buscando o Eterno com todo o coração, todas as forças, todo o entendimento, toda sua alma e ser e amor, é invariável. A pessoa ela vai ir nos originais. Ela vai pegar e dar os nomes como o pai chamava, como era na época do pai dele. Ela vai buscar aquilo e vai restaurar. Porque eu falo isso sem sombra de dúvida. De Jesus até aqui, mais de 5 vezes, pelo menos, aquilo que chamamos como Igreja de Deus foi destruída. Em Inácio de Antioquia, a mulher, a Igreja de Deus, ela foi separada completamente. E não existe uma mulher assim organizada desde quando os congressos que tinham lá em Jerusalém, mais de 70 anciãos tinham em Jerusalém que organizavam. Um deles era Tiago, a gente sabe, que era um dos líderes, um dos 70 do Sinédrio que tinha da Igreja de Deus, da Congregação do Eterno, de Yeshua. Eles, desde quando teve aquela invasão de Tito, teve aquela destruição, e Inácio de Antioquia se aproveitou daquilo para falar que ele tinha se tornado líder e começou a encher de paganismo, entulhar. Desde aquilo, pessoas se levantaram para tentar tirar os entulhos, mas desde aquilo foi tudo disperso. Então as pessoas vão se levantando como formiga e tirando entulho, aí vem outra pessoa e derruba e mata aquela pessoa que estava tirando entulho, vai outro e vai tirando entulho. Então desde aquilo, esse movimento da restauração. Então essa passagem é maravilhosa, irmãos. É uma passagem só, mas dá para ficar um dia inteiro falando só dela, porque a gente vive isso. Então o que aconteceu? Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Olha esse termo, águas vivas. Onde a gente ouviu esse termo? Irmãos, glória a Deus. Água viva. Aqui, ó, João 4:10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, e tu lhe pedirás, e ele te dará da água viva. Quem é ele? O Eterno, o Pai de Jesus, o Pai de todos nós. E disse-lhe, por meio de Jesus, da promessa. Pai nosso, por meio da promessa de Jesus, claro. Porque a gente foi o filho que saiu, é o filho que saiu para o mundo. E disse-lhe a mulher:
Senhor, tu não tens como tirar a água, como vai pegar a água, como tem água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço de beber ele próprio? Olha que maravilhoso, está falando de Jacó aqui, que é o filho de Isaac, que nos deu o poço, bebendo ele próprio da água, e os seus filhos e o seu gado. E Jesus disse-lhe: qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede, claramente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, a Torá, né, o ensino que ele vai dar, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Maravilhoso, irmão. É a água de Yeshua. Então ele cavou um poço de águas vivas. Esse termo maravilhoso. Você vê como Jesus Cristo, todo mundo, eles falavam muito, Isaac e Jacó, tudo isso que a gente está estudando. Por quê? Porque eles faziam as paraxás. Eu volto a falar isso, ó. Se não tivesse as paraxás, esse conhecimento teria se perdido. Então a gente tem que estar fazendo isso, irmãos. Então ele cavou mais um poço, olha isso. Ele reconstruiu os poços que tinham sido cavados, fez um papel de Elias, um papel que nós estamos fazendo agora, tirando as pedras do poço, e ainda cavou um outro poço, Isaac. E o que acontece? E os pastores de Gerar que perfilavam com Isaac e disseram: esta água é nossa. Por isso, e ele chamou esse poço de Eseque, contenda, porque contenderam com ele. Então é uma coisa que a gente vê, irmão. A gente cava um poço, você com seu esforço cava um poço, a pessoa vai atrás de você, mas isso é meu e não sei o que é meu. O que Isaac fez? Isaac foi lá, agora, então cavaram outro poço, mas eles também porfiaram com ele, então ele chamou esse poço de inimizade. Então foi contenda e inimizade. Então foi o primeiro poço, ele cava, briga, é meu, é meu, é meu, é meu. E Isaac falou: não, peraí, podem ficar com esse poço, eu vou cavar outro, tá? Vai lá e cava outro. É meu, é meu, é meu, é meu. O pessoal tudo falando: não, porque a minha igreja que é isso, a verdade. Não, porque a minha é verdade. Não, porque a minha é verdade. E vocês são hereges. Não, porque a minha é verdade. Venham na minha igreja porque tem aqui a verdade. E o que é a verdade? A verdade é a escritura. Então vem aqui a verdade. Ah, mas a Torá não é verdade não. A verdade é as escrituras nazarenas. A Torá já foi abolida na cruz, pregada. Ah, mas não sei o que. Então, venham na minha, venham na minha. E aí Jesus Cristo fala o quê? Eu sou a verdade e a vida. Então a gente vê que a verdade e a vida, o único que pode falar que ele é a verdade, o caminho e a vida é Jesus, de uma maneira assim para dizer o quê? Porque ele é a Torá viva. Então a verdade realmente é isso que a gente está lendo aqui, mas é tudo. Ou aqui, ó, melhor ainda. Aqui, ó, é tudo, de cabo a rabo. Se faltar uma letra, principalmente dos 5 primeiros livros, não tem uma verdade não, porque a verdade é o completo. Deus, ele é indivisível, como a palavra dele é indivisível, não pode falar que metade vale, metade não. Então, a gente continua aqui falando, e os pastores continuaram a porfiar de Gerar, dizendo: esta água é nossa. Então foi contenda e contenda, mas aí então, glória a Deus, ele partiu dali e cavou outro poço, e eles não mais brigaram sobre ele. Por isso que Isaac chamou esse poço sobre Reobote, que significa lugar espaçoso, alargamento. E disse: porque agora nos alargou quem? O Senhor, e seremos frutíferos nessa terra. Glória a Deus, palmas ao Eterno, palmas a Hashem, em nome de Jesus. Muito alto que minha esposa está dormindo. Mas palmas ao Ele, porque, glória a Deus, não sei se vocês conseguem entender, irmãos, quão grande é Ele. Mas glória a Deus, em nome de Jesus, porque é incrível, irmãos, é incrível. O que o Eterno ele faz por nós, né? É incrível. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, tomara que esteja gravando a tela, mas acho que está. A paz, a paz, a paz.
Busquemos a paz de Hashem por meio de Yeshua HaMashiach, deste Shabbat, porque ele fez um poço grande. E quando aquele poço é grande, quando aquela plenitude é cheia, chega uma hora que você vai abençoando os outros, você vai fazendo bem, você vai abençoando. Chega uma hora que fica tão pleno na sua vida as bênçãos, que você consegue dar para as pessoas e ainda sobra. É o que eu sinto às vezes na minha vida. É o que muitas pessoas que são assim, que fazem o bem para os outros, percebem. Chega uma hora que você é tão caluniado, atacado, mas chega uma hora que não dá, o inimigo, ele vai e ele pega e a pessoa, ele vê até seu amigo, porque a pessoa não... Ela desiste, porque você faz o bem, você faz o bem, você faz o bem, você chega uma hora que você fica com tanta bênção que você consegue dar para as pessoas e ainda sobra, fica um lugar que todo mundo tem para pegar, entendeu? Todo mundo. E é incrível isso, é um lugar espaçoso. Por quê? Por ele. Não é por causa de mim, de você, de outro, é porque é ele. Quando ele quer, ele faz isso. Então não é pra gente se dizer, não, fui eu que salvei as pessoas, fui eu, não. Eu me glorio na minha inutilidade, na minha humildade em Cristo. Eu falo, Deus, obrigado por mim, mesmo eu sendo tão inútil, sendo tão servo inútil, você ainda me abençoar. É nisso que eu me glorio. Pelas bênçãos que ele me faz em Cristo. Porque é ele. É Hashem. Não sou eu. E ele fez um lugar espaçoso e vai fazer ser frutífero. Então, depois que ele conseguiu esse lugar espaçoso, que deixou frutíferos toda a terra, ele subiu dali para Berseba. Berseba, a gente já ouviu esse nome na outra paraxá. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse. A gente viu que a segunda vez que ele aparece, o Eterno, ele fala, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Você vê que o Eterno toda hora fala que ele está com... Por quê? Porque o Eterno literalmente está aqui, ó. O Eterno, ele está em você. Ele está o quê? Quando você representa o amor dele, representa o que o Eterno é, as leis, obediência, fidelidade, porque não existe fé, fidelidade. Representa perseverança, representa destreza, o amor, longanimidade, representa essa firmeza na palavra que ele representa esse amor, esse perdão, distribuir o perdão, me fala muito disso, mas distribuir o perdão é realmente compreensão. Quem perdoa compreende, quem perdoa entende, quem perdoa vê e nunca ataca de ficar assim, eu tô te ensinando, irmão, eu tô te ensinando, então vamos aprender junto na Torá, vamos aqui aprender e deixar as contendas para trás, porque as contendas não gera, ficar mexendo em estrume, só vai feder mais, não gera mais nada. Então vamos superar e ficar aqui, ó. Quem quiser estudar aqui comigo as paraxás, eu abro meu canal, estudamos juntos, mas quem tiver de coração aberto, eu não faço acepção por ninguém. A gente estuda as paraxás juntos, e no amor, na paz, na glória de Deus. E todos nós estamos juntos, caminhando, mesmo aqueles que estão paralelos. Eu não tenho inimigos, porque o Eterno é comigo. E quem ama o Eterno, realmente, e guarda os seus ensinamentos, amém. Estamos juntos nessa, é minha família. E vamos continuar. E ele está com Isaac. Como a gente sente, como é bom a gente ouvir essas palavras do Eterno. Eu estou contigo e te abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor a meu servo Abraão. Você vê que ele vai por causa de amor ao pai dele. É o que ele fala. Até a 1000ª geração dos que me amam, Deus abençoa. E então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. O que é invocar o nome do Senhor, então? Invocar o nome do Senhor é quando realmente o Senhor fez, né? Tem gente que invoca o nome do Eterno para qualquer coisa. Parece que o Eterno dá um emprego, dá todas as coisas para ele. Eu mesmo às vezes cometo esse erro.
Mas o nome do Senhor tem que ser invocado, sim, tem que ser Deus tem que ser abençoado em tudo. Mas tem coisa que não é Ele, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu falo por mim também, porque às vezes eu abençoo, obrigado a Deus por tudo, obrigado, tudo tô agradecendo. É bom, mas será que é o Eterno que me deu esse emprego? Tem que ter uma confirmação. Tem que ver se isso está realmente permitindo aguardar a palavra dele. Então é muitas coisas. Tudo que leva à salvação é o Eterno, isso aqui eu confio. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Auzate, seu amigo, e Ficol, comandante de seu exército. E disse-lhe Isaque: Por que vieste a mim? Pois que vós me odiais e me expulsaste de vós. Você vê como é incrível. Quando uma pessoa de Deus ela é expulsada, mandada para fora, né? Como você vê, né? Quando uma pessoa ela é expulsada, uma pessoa de Deus, faz falta, né? A pessoa que é abençoada pelo Eterno faz falta. Como, por exemplo, chega uma pessoa assim que tem muita... Mas por que faz falta? Faz falta pelo que ela é, pelo paz, pelo amor que ela tem? Às vezes sim também. Mas nesse caso tem muito a ver por causa do dinheiro e do poder, né? Isaac estava fazendo falta porque ele era muito rico. O comércio estava falindo lá porque Isaac estava crescendo e eles não tinham como competir contra os dons de Deus, né? Então aí ele fala: Mas por que vocês vieram a mim? Você vê que o primeiro passo Isaac já deu. Vocês lembram de... Vocês vão ver depois na Paraxá de Moisés uma coisa muito semelhante a isso, que vai ser dito. O primeiro passo Isaac deu. Isaac ele deixou eles virem. Isaac poderia ter simplesmente fechado a porta na cara desses três e nem ter falado nada, mas o primeiro passo Isaac deu porque ele viu que tinha techuvá aí, mesmo que fosse uma techuvá com interesses, né? Por que viestes a mim? Pois que vós me odiais e me expulsastes. Quem é que fez isso? Agora eu pergunto. Eu vou ler tudo isso e vocês que já viram uma paraxá que vai ser futura, né? Já estão no segundo ciclo, vão saber quem que eu estou falando. E é o sogro de Moisés. E Moisés que recebe ele, né? E eles disseram: Havemos visto na verdade que o Senhor Adonai é contigo. Por isso dissemos: Haja agora julgamento entre nós e entre ti, e façamos aliança contigo, que não nos faça mal, como nós não temos te tocado, e como nós te fizemos somente bem. Mentira! Eles estavam entulhando o poço dele, né? Mas deixa, algumas mentiras a gente até releva. Quando é para não gerar em conflito, em responder todas as coisas, né, que a pessoa fala. A gente finge que não ouviu, se faz de bobo. E te deixamos ir em paz. Agora, tu és bendito do Senhor. Então você viu aqui que eles tiveram uma revelação que Adonai era com ele, né? Pelas bênçãos que ele recebia, pelo que mesmo ele dando os poços para eles, ele só crescia, né? Ele cedendo. Então eles tiveram essa confirmação que realmente o Deus de Abraão era com eles. O Adonai, né? E então o que acontece depois disso? Então Isaac, assim, você vê que Isaac poderia ter expulsado eles. Isaac poderia ter feito rebatido a moeda com a mesma moeda, poderia ter rebatido o ódio deles, expulsando eles, já que eles falassem: mas vocês me expulsaram e me odiaram, então eu também agora expulso vocês daqui. Isso seria o comum de um ser humano fazer, mas o servo de Deus não é assim não. Olha o princípio dele, ele faz um banquete e eles comem e bebem. Então eles levantam cedo no alvorecer da madrugada e juraram um ao outro. Eles fizeram um juramento e depois Isaac se despediu deles. Então você vê que teve o que? Os elementos. Uma pessoa que estava separada volta, os filisteus eles vão ali, o Abimeleque e o outro vai para Isaac. Isaac perdoa eles, né?
fazendo um banquete, e depois eles madrugam. Então você vê, e qual que é o elemento para Isaac perdoar eles? Eles reconhecem que na verdade que o Senhor é contigo, que Deus é com ele, né? Que Adonai, que Deus, o único Deus. Eles reconhecem o único Deus em Isaac. Onde a gente vê esses mesmos elementos acontecendo? Quando Moisés, depois de voltar do Egito, a gente vê na próxima paraxá lá na frente, na paraxá Jetro, o sogro dele com a mulher de Moisés, eles voltam, e o sogro ele fala, depois que Moisés ele aceita eles virem, ele fala: agora, na verdade, reconheço que o Senhor ele reconhece Deus, né? Ele vai falar, depois eu explico melhor na paraxá Jetro. Mas vocês vão ver que depois que Jetro reconhece que o Senhor é Deus, o que Moisés faz? Faz um banquete. E aí, depois disso, vai ter a entrega da Torá. Então a gente vê que o que poderia ter acontecido, irmãos? É legal a gente pensar, às vezes, um pouco do que poderia ter acontecido se ele não aceitasse. Tudo é provação na nossa vida, né? Se ele não aceitasse, não abrisse as portas para o seu inimigo fazer techuvá, se ele não abrisse as portas para o seu inimigo se arrepender, para o seu inimigo fazer um banquete com ele, comer e beber, o que poderia ter acontecido? Será que o Eterno ele poderia não ter dado descendentes a ele? Será que o Eterno poderia ter mudado um pouco, deixado para outra geração a aliança dele? A gente não sabe. E eu creio que já estava escrito nas estrelas, né? O Eterno já sabia o que ia acontecer, ele já jura sabendo o que vai acontecer, né? O Eterno é maravilhoso. A palavra dele, quando ele fala, é porque vai acontecer, porque ele já sabe o que o servo dele vai fazer, né? É mais do que destino, é que o Eterno conhece a gente melhor do que nós mesmos. O destino que o Eterno ele tem, que é? Ele conhece a gente melhor do que a gente se conhece, então ele sabe o que a gente vai fazer, ele sabe que a gente pode fazer muito mais do que a gente acha quando a gente está com ele, porque ele vai agir em nós, vai nos dar tudo aquilo que a gente precisa, e ele vai pegar as pessoas mais improváveis, né? E glória a Deus por isso. Então, glória a Deus, Adonai. Então, é maravilhoso a palavra. Então, houve techuvá. E realmente, a gente vê que aqui foi feito um banquete, eles comemoraram e beberam. Comeram e beberam. Então, você recebe seu inimigo, você faz um banquete para ele. Aquele que te expulsou, você recebe. Você dá a outra face, como Jesus Cristo falou, como Yeshua HaMashiach falou. Então aí, vamos ver o que vai acontecer aqui. O Eterno vai dar revelação para ele. Vai manter a promessa, né? Vai ter os filhos. Então lhe fiz um banquete, comeram e beberam, levantaram-se do amanhecer, juraram um ao outro, e despediu-se Isaac, e despediram-se dele em paz. Podia ter tido até uma guerra, né? Se não tivesse essa atitude de Isaac, humilde, né? E aconteceu que naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaac e anunciaram acerca do negócio do poço que tinha acabado, e disseram assim: temos achado água. Olha isso, olha que legal, ó. Agora eu vou ler de novo para vocês entenderem, porque o Eterno ele trabalha assim com as revelações dele. Então aconteceu que no mesmo dia, que foi de manhã, no alvorecer da madrugada, que eles juraram, depois de ter comido e bebido, Isaac ter dado a outra face para eles, os servos, Deus abençoou. Então, é porque assim, você abençoou para ser abençoado. Então Deus abençoou Isaac. E eles encontraram água nesse poço também. E ele chamou esse poço do quê? De juramento. E é por isso que o nome daquela cidade é Berseba até o dia de hoje, né? É por isso que se chama Berseba, né? Porque se chama Seba, o poço. Então Berseba é a cidade do juramento, né? Deve ser uma coisa assim, Berseba.
Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por esposa a Judite, filha de Beri, em Bessamate. Isso aqui já é outra paraxá, irmãos amados. E foram essas para Isaac a amargura no espírito, que já é outra paraxá, a gente já vai ler. Mas a gente vê que aqui termina no verso 33, glória a Deus, a idade de Jesus é 33 anos. Você vê que Deus é eterno e maravilhoso. Então eles encontram e fazem um juramento de paz, né? A paz entre os povos, Isaac simbolizando Israel. E eu estou aqui falando uma coisa que pode não ser, mas é coisa que o Eterno está me dizendo. Vocês julguem como bereanos. Ele fez a paz. Houve paz. Então, depois que houve paz, eles encontraram água, né? O Eterno quer isso, irmãos. Nem vou falar muito. Nem vou falar que seriam os gentios eles, né? Isaac seria o Israel, né? A paz entre todos os povos, né? Os gentios e Israel, com o Eterno como único Deus e Jesus Cristo como único Rei dos Reis. Não vou falar muito não, mas a gente já sabe que está em Apocalipse. A gente sabe o que vai acontecer. E esse juramento, né, foi feito. E glória a Deus por isso. E é desse povo que vai vir a Torá, os profetas e o nosso Messias, Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus. É por causa deles, irmãos, e não por causa de nós. Então tenhamos abençoada memória a essas pessoas maravilhosas. Então vamos recitar aqui para eles o Pai Nosso e depois a oração que está em Números 6, 23 a 28. Ó Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino aqui na terra, Pai, assim como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque é teu poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Yevareha Adonai, Yishmereha, Yasen Adonai, Panaveleha, Vetuneka, Issa Adonai, Panaveleha, Yasen Leha, Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Eterno tenha misericórdia de ti, levante seu rosto sobre ti, derrame sobre ti toda a sua Shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo, Messias. Amém. Porque Deus é Rei fiel. Amém. Obrigado por todos por ter ficado até aqui. E que o Eterno abençoe vocês muito nessa busca do conhecimento e que possam colocar em prática todas essas sabedorias que estamos aprendendo nessas porções semanais, porque é disso que significa quando Jesus Cristo diz aquele que funda a sua casa sobre a rocha. Porque Jesus nunca veio ensinar nada novo, mas ele veio conseguir fazer as pessoas enxergarem na Torá a sua plenitude, o seu real propósito. Porque que está escrito aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, só para finalizar. Aqui está escrito, como está escrito, né? Glória a Deus, em nome de Jesus. Não pensem que eu vim anular a lei ou a Torá ou os profetas. Eu não vim anular, mas vim levá-los ao pleno conhecimento. Eu vim dar plenitude, né? Não cuideis que eu vim anular a lei e os profetas. Isso que é o certo. A tradução correta, né? Do hebraico. Malem, malai, que significa completo, cheio,
completude, plenitude, pleno conhecimento da palavra, né? Do que aquilo é. E é isso. Jesus Cristo é o quê? Ele nos dá a real interpretação da Torá. É a Torá aplicada, o novo, chamado Novo Testamento. Glória a Deus, irmãos. A paz seja convosco em nome de Jesus. Amém.